Você é muito bem-vindo ao HDL Podcast. É um privilégio ter você aqui comigo para tratar de um assunto solene, grave, um assunto complexo, preciso reconhecer. Um assunto que tem sido ou estado ausente dos púlpitos, da literatura, das pregações. Hoje eu vou tratar com você sobre a ira de Deus. Algumas pessoas dizem, não, eu não creio num Deus irado, meu Deus é um Deus de amor. Eu não posso aceitar essa ideia de que Deus fique irado. Eu não posso concordar com essa ideia de a ira de Deus ser um assunto bíblico. Bom, Deus não é quem eu quero que Ele seja, nem que você goste que Ele seja. Deus é quem Ele é. Deus tem seus atributos que nós chamamos de incomunicáveis, que só Ele tem e não foi concedido a nenhuma das suas criaturas. Só Deus é autoexistente, só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. Mas há atributos que Deus compartilha conosco. São os atributos morais de Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro, Deus é misericordioso. Deus é o Deus que ama e Deus é o Deus que ira. Ele tem ira. A ira de Deus, entretanto, não é semelhante à nossa, caprichosa, destemperada. Não, a ira de Deus é a sua santa repulsa a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que ultraja e transgride a sua lei, a tudo aquilo que não é compatível com a sua santidade. Então Deus não poderia ser moral, perfeitamente moral, sem ter ira, porque Deus não pode reagir da mesma forma ao bem e ao mal, à virtude e ao vício, ao verdadeiro e ao falso, à luz e às trevas. Essa santa repulsa de Deus ao mal, nós chamamos de ira, a ira de Deus, que é diferente da nossa, não é pecaminosa, não é destemperada, não é descontrolada, não é caprichosa. E o texto clássico que trata desta matéria é Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. E o apóstolo Paulo começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então esta ira, que é a ira de Deus, ela procede do céu, ela emana do céu. E ela é contra toda impiedade e perversão dos homens. A palavra impiedade tem a ver com os pecados que cometemos contra Deus. A perversão tem a ver com os pecados que cometemos contra as pessoas. Então, a impiedade e a perversão é a quebra da primeira tábua da lei e da segunda tábua da lei. A Bíblia diz que Deus está irado e fica irado contra a impiedade, o pecado contra Deus, e a perversão, o pecado contra o ser humano. Mas o texto diz que detém a verdade pela injustiça. E aqui aprendemos algo sublime, porque o ateísmo, por exemplo, não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. O conhecimento de Deus é possível porque Deus se revelou. E Deus se revelou na natureza que criou. Deus se revelou na nossa consciência. Nós temos um tribunal dentro de nós que tem percepção do que é certo e do que é errado. Deus se revelou na sua palavra e Deus se revelou em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a exegese de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas apesar desta múltipla revelação de Deus, o homem não quer esse conhecimento de Deus. Então, ele detém a verdade pela injustiça, e essa ideia de deter é de sufocar, é de matar por afogamento.
Deus está se revelando e as digitais de Deus estão aí por toda parte na obra que foi criada. Entretanto, o homem não quer esse conhecimento. O homem rejeita esse conhecimento. O homem estrangula esse conhecimento. O homem tenta matar essa revelação de Deus, esse conhecimento de Deus, pela impiedade. E Paulo prossegue no verso 19, dizendo o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O reformador João Calvino diz que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou. O conhecimento de Deus não é fruto de uma perquirição humana, de uma investigação filosófica, de uma análise científica. Deus só pode ser conhecido porque Ele se revelou. E Ele se revelou, como já disse, na natureza que criou. Você pode ver Deus na obra da criação, dos céus, das galáxias, dos mundos estelares, dos mares, dos rios, das fontes, dos campos engrinaldados de flores. Você pode ver Deus no sorriso de uma criança, na beleza de uma flor, no cantar de um pássaro. Você pode ver Deus por todos os lados, porque as digitais do Criador estão presentes. Então é isso que Paulo está dizendo. O que podemos conhecer de Deus é manifesto. É manifesto, porque Deus lhes manifestou. No verso 20 ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, o silvícola que está embrenhado nas matas mais densas, como o homem que está nas montanhas mais geladas da Ásia, ou como o homem que está vivendo como um beduíno no deserto, ou como um homem das grandes megalópolis do mundo, São Paulo, Nova York, Pequim, Cidade do México. Todas essas pessoas, sem exceção, têm percepção de que Deus existe. E a percepção de que Deus existe está estampado de maneira visível, eloquente, irrefutável na obra da criação. Você pode olhar para a natureza e ver Deus. Deus é maior do que a criação. Ele trouxe à existência a criação. É por isso que a análise bíblica é de que a matéria não é eterna, ela foi criada. É de que o mundo não surgiu espontaneamente, ele foi chamado à existência. Que o mundo não é resultado de uma grande explosão cósmica casual. O mundo foi criado com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Há um design inteligente em toda a obra da criação. Que o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Não, Deus criou. Por exemplo, com o desenvolvimento das ciências biológicas, você vai encontrar a ideia de que o homem tem, você e eu temos, mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Em cada uma delas, 1,70 m de fita DNA. Você é um ser programado, computadorizadamente programado, geneticamente programado. Você tem dentro do seu corpo cerca de 102 trilhões de metros de fita DNA, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, onde estão gravados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Nada disso é fruto do acaso. Então, a obra da criação é uma prova incontestável, irrefutável, de que Deus existe. Então, Paulo termina o verso 20 dizendo assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Ninguém pode dizer, não, eu não sei nada de Deus, eu não tenho noção de Deus, eu não conheço a Deus, Deus não existe, Deus não se manifestou. Não, Ele se manifestou.
As evidências são óbvias, contundentes, eloquentes. E por isso Paulo diz que, dentro da revelação de Deus, ninguém pode se desculpar. Aí vem um segundo ponto, que é a rejeição desse Deus. Olha o verso 21 comigo, ele diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, Paulo admite que o homem tem conhecimento de Deus. Desde os pagãos, desde os povos mais atrasados culturalmente, aos mais avançados culturalmente, todos têm conhecimento de Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, apesar do homem ter conhecimento de Deus, ele não glorificou este Deus, nem deu graças a este Deus. Ao contrário, este homem começou a lucubrar, a filosofar. Ele começou a achar que Deus está dentro do campo da sua investigação e ele é quem determina. E aí surgiram tantas correntes filosóficas: o racionalismo, o experiencialismo, o iluminismo, o existencialismo, o positivismo. E daí você vê outras coisas surgindo, né? O materialismo dialético, né? O evolucionismo de Charles Darwin. E o homem foi achando que Deus não é mais necessário, que Deus é dispensável, que Deus é descartável. Jogaram Deus fora. Colocaram o homem no centro. E ele acha que ele é o tal, que ele é o bambambam, que ele é o dono da verdade, que ele é o centro do universo. E o texto está dizendo que eles tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Acharam que eram os tais, mas nem perceberam que eles estavam rendidos à tolice, à insensatez. À insensatez. Porque tirar Deus da vida é capitular-se à loucura. Não tendo Deus como referência, como diz Dostoiévski, tudo é possível. Deus é o centro do universo, não o homem. E ele prossegue no verso 22, dizendo: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Na verdade, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Ele acha que está no andar de cima da projeção, da importância, e nem percebe que todo o seu vasto conhecimento é nada diante da grandeza de Deus. Quando o profeta Isaías, por exemplo, foi tratar da grandeza de Deus, no capítulo 40 da sua obra, ele cria imagens com perguntas retóricas. Quem na concha da sua mão mediu as águas? Quem mediu os céus a palmos? Quem espalhou as estrelas no firmamento? E ele vai mostrando a grandeza de Deus de uma maneira tão linda. Porque, veja bem, você medir as águas do Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Mediterrâneo, na concha da mão, ou pesar em balança de precisão o pó das montanhas, ou medir os céus a palmos, ou espalhar as estrelas no firmamento e, chamando-as pelo nome, nem uma só delas vinha a faltar. O problema é que esse céu que ele mediu a palmos, na linguagem bíblica, segundo os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O problema é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Diante da majestade de Deus, da grandeza insondável de Deus, o próprio universo é minúsculo. Todas as nações da terra são para ele como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Então, Paulo está dizendo que esses homens que se consideraram sábios, eles se tornaram loucos. Loucos. Porque desprezar o conhecimento de Deus é loucura.
Diz o insensato no seu coração. Não a Deus, mas é fruto da insensatez. Porque as digitais de Deus estão por aí, por todos os lados. Aí ele vai para o verso 23 e diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí ele começa a criar um Deus para ele mesmo. Porque o homem vai adorar Deus, ou Deus verdadeiro, revelado na criação, na consciência, na Bíblia e em Jesus Cristo, ou ele vai fabricar um Deus e vai se curvar diante desse Deus. E aqui os homens, do topo da sua sapiência filosófica, do alto da prateleira da sua tradição ou conhecimento científico, ele vai fabricar um Deus. Um Deus que não é o verdadeiro Deus, um Deus falso. Porque o texto diz: mudar a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homens, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aí você vai perceber que esse homem fez de Deus um ser abjeto, como um réptil que rasteja sobre o ventre, ou como um animal de 4 patas, ou como uma ave que voa pelos céus, ou como um homem. Mas Deus não pode ser configurado numa imagem. Deus é espírito. Deus é maior que tudo quanto ele criou. Qualquer Deus que for feito, forjado pela mente humana e fabricado pelas mãos humanas, é um Deus falso. Mas porque o homem não quer se render ao Deus incorruptível, ele quer domesticar o seu próprio Deus, ele quer ter controle sobre o seu próprio Deus, então ele faz um Deus à sua própria imagem, ou a imagem de animais voláteis, terrestres e aquáticos. Mas Paulo vai prosseguir e vai dizer agora, diante dessa rejeição do verdadeiro Deus, isso provoca a ira de Deus. Vem então a retribuição, a partir do verso 24, e ele diz: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que Paulo está dizendo é que Deus tem buscado refrear esse ímpeto do coração do homem. Veja bem que começa no campo do pensamento, desce para o campo do coração, e do campo do coração desce para a idolatria. O homem começa a fabricar deuses, do seu jeito, do seu modo. Então começa no campo intelectual, entra para o campo emocional e entra então para o campo da adoração dos deuses falsos. E Paulo vai dizer que isso tem uma consequência. É como se Deus estivesse sempre inibindo o homem de pecar, pisando o freio, mas o homem pisa no acelerador, e chega um momento em que Deus tira o pé do freio e permite que o homem acelere assodadamente, apressadamente, celeremente, rumo ao abismo. Então não há juízo maior para o ser humano do que Deus entregá-lo aos seus desejos, à sua própria vontade. É como se Deus dissesse: é isso que você quer? Então, beba a largos sorvos daquilo que você quer. É esse o caminho que você quer andar? Então caminhe por ele. Esse é o desejo do seu coração? Então alimente-se dele. E não há maior juízo para o ser humano do que ser entregue aos seus próprios desejos, à sua própria vontade, à sua própria concupiscência. É isso que diz o verso 24. Por isso Deus entregou. Entregou quem? Tais homens. Que homens? Os homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus como Deus incorruptível. Os homens que começaram a filosofar, se tornaram loucos
Os homens que, rejeitando o verdadeiro Deus, criaram deuses à sua própria imagem ou à imagem de seres voláteis ou seres terrestres. E Deus está dizendo, é isso que você quer? Então vá fundo. Então pise no acelerador. Deus entregou tais homens à imundícia. Veja você que começa no campo intelectual, desce para o campo religioso e entra para o campo ético. Deus entrega esses homens à imundícia, pelos desejos, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. As relações começam a ficar confusas. As relações começam a ficar pelo avesso, de ponta cabeça. E aquilo que o coração do homem estava desejando, Deus está dizendo, então tá bom, é isso que você quer? Experimente isso. E os homens começam a desonrar os seus corpos entre si. Aí vem o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que acontece? Quando o homem se entrega às suas devassidões, aos seus desejos, às suas concupiscências, aos apetites do seu coração, longe de Deus, ele não quer mais a verdade de Deus, porque a verdade de Deus incomoda. A verdade de Deus vai mexer com as suas estruturas. A verdade de Deus vai denunciar e condenar as suas práticas. A verdade de Deus vai trazer luz para as suas trevas. E o homem não quer essa verdade de Deus, porque ele não quer mudança, ele não quer se arrepender, ele não quer mudar a sua conduta, ele quer continuar no pecado. Então, já que ele não quer mudar a sua conduta, ele vai mudar a sua teologia. Ele vai buscar uma teologia que justifique o seu erro, que acoberte o seu erro, que dá aprovação ao seu erro, e vai dizer, não, fica tranquilo, esse Deus é bom, esse Deus é Deus de amor. O que importa é que você está querendo fazer o que você quer fazer, que gosta de fazer, e Deus não se importa com isso, do jeito que você tiver, tá bom. Ele mudou o conceito de Deus, ele mudou a verdade de Deus em mentira. Ele quer agora uma teologia que acompanhe o seu pensamento, que aprove o seu pensamento, que possa consolidar o seu pensamento. E ele agora está, sim, servindo a um Deus que ele fabricou. Não é o Deus verdadeiro, não é o Deus incorruptível. Não é o Deus que é santo, santo, santo. Não é o Deus que se ira contra o pecado. É o Deus que aprova, que abona, que dá o seu aval ao pecado. Vamos ao verso 26, e ele diz assim, por causa disso, veja bem, outra vez, verso 24, por isso, agora é por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então veja que a corrupção do coração humano não está só no sexo, no gênero masculino, mas também no gênero feminino. O ser humano tem dentro de si todo o potencial do pecado, porque a Bíblia diz que depois da queda, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Diz Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Então, o ímpio desvia-se desde a sua concepção, diz a Bíblia. E nesse caso aqui, não só os homens estão desonrando o seu corpo entre si, mas as mulheres também mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas, por outro modo, contrário à natureza. Ou seja, contrário à maneira como Deus criou. Deus criou o ser masculino e o ser feminino. Deus criou homem, Deus criou mulher. Deus criou macho, Deus criou fêmea. Este é o padrão de Deus da criação, mas o homem não quer saber de Deus, não quer saber da verdade de Deus, e ele prefere alterar esta normatização estabelecida pelo Criador. Então vem o verso de número 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que Paulo está dizendo é que o homem pode fazer suas escolhas,
mas ele não pode escolher as consequências de suas escolhas. O homem é livre para tomar sua decisão, para fazer as escolhas que o seu coração inclinar. Deus entregou os homens ao próprio desejo que eles têm, mas eles não podem alterar a lei de Deus. Eles não podem deixar de sofrer as consequências cabíveis das decisões tomadas. É isso que Paulo está claramente pontuando aqui nesse versículo de número 27. Então vamos ao verso 28. E Paulo diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, porque Deus se revelou na natureza, na consciência, nas Escrituras, na palavra de Deus e em Jesus Cristo, a suprema revelação de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, mais uma vez repetindo aquela ideia de que Deus se revela, o homem quer matar essa verdade por afogamento. Deus se mostra e o homem quer anular essa revelação. Ele rejeita essa revelação. E ele pega esse Deus incorruptível e transforma em imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Eles estão filosofando, achando que eles são os bambambãs, que agora eles não precisam mais de Deus. E eles se tornaram loucos, nulos nos seus raciocínios e começaram a criar divindades ao seu gosto, ao seu bel prazer, que eles mesmos domesticam e controlam. E aí o que Deus fez? É isso que você quer? Então, vá fundo. É isso que você deseja? Então, eu entrego você o seu desejo. É isso que você quer? Então, experimente o que você quer. E o texto vai dizer, mais uma vez, no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. De repente, a mente fica confusa. De repente, luz fica trevas, trevas vira luz. Agora não é apenas uma questão de tolerância, não. É uma questão de inversão de valores. Chamam luz de trevas e trevas de luz. Doce de amargo, amargo de doce. Está lá no profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Não é isso que nós estamos assistindo na nossa sociedade? Não é essa a realidade hoje dos grandes centros urbanos, das regiões rurais, de igual modo? Não é essa a agenda e a pauta da sociedade em todos os lugares do mundo? É exatamente isso que nós estamos assistindo. Deus entregou as pessoas porque elas queriam isso, e rejeitando Deus queriam isso. Deus as entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, coisas que outrora poderiam ser vergonha. Hoje as pessoas praticam à luz do dia e fazem propaganda e batem palmas e acham que estão na fina flor da conquista, do avanço social e que é isso mesmo que eles querem, que isso que é mais bonito, que isso que é mais interessante. Mas o verso 29 diz, numa lista que vai fazer agora até o versículo 32, na mais longa lista que Paulo menciona dos vícios, dos erros, dos desvios, dos pecados, de um diagnóstico sombrio do meu coração, do seu coração, do nosso coração, da sociedade, enfim. E ele diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Gente, olha que retrato terrível, que diagnóstico sombrio. Injustiça, malícia, aquela maldade do coração, avareza, é aquele apego às coisas materiais, maldade é o desejo de fazer o mal ao próximo, possuídos de inveja, de você querer o lugar do outro, tomar o lugar do outro, desejar o que é do outro. Homicídio, tirar a vida do próximo, matar o próximo. Contenda, brigas, disputas, querelas,
guerras. Dolo, que é um sentimento de malignidade no coração, é ter o desejo mal. É por isso que há crimes culposos e crimes dolosos. O culposo é aquele que uma pessoa às vezes tira a vida do outro sem intenção de fazê-lo. E o crime doloso é aquele crime que foi planejado, que foi pensado, que foi articulado e que foi praticado. Dolo, malignidade, onde o ser humano ele é tomado pelo próprio maligno e as ações dele são um retrato da ação do maligno. Sendo difamadores, falar mal dos outros, jogar lama no nome dos outros, destruir a reputação dos outros, assassinato de reputação. Verso 30 diz, caluniadores. E a palavra caluniador aqui é exercer o papel do diabo, de caluniar. Aborrecidos de Deus, o cara não tem nem vontade de ouvir o nome de Deus. O nome de Deus causa urticária nele, ele tem uma repulsa pela pessoa de Deus, pelo nome de Deus. Insolentes, gente que nariz em pé, gente de peito estufado, gente que se acha melhor do que é, soberbos, narizinho empinado, um pavão, presunçoso, quer ser mais do que é, inventores de males. Hoje a gente já percebeu que alguém diz aí, com toda razão, crime organizado, crime organizado. Talvez as autoridades não estão organizadas, mas o crime está organizado. Gente que passa o dia inteiro pensando o que eu vou fazer para roubar mais, para tirar mais do outro, para tirar a vida do outro, para tirar a esperança do outro, para ganhar proveito. Os inventores de males. Agora note, desobedientes aos pais. Fundo do poço. É aquilo que é natural. Filho obedecer pai e mãe é natural. Desobediência aos pais é desnatural. Não é natural. É o avesso da vida. É a conspiração contra aquilo que de mais digno deve ter dentro da família, que é respeitar os pais, obedecer aos pais, honrar aos pais. Versículo 31. Insensatos, pérfidos, maldosos, sem afeição natural. Você já percebeu isso? Sem afeição natural, sem amor de pai e mãe, sem amor de irmão, sem amor de marido, sem amor de esposa, sem amor dos filhos, sem amor dos vizinhos, sem amor dos parentes, sem amor do próximo, sem afeição natural. Hoje multiplica-se os crimes dentro da família, os crimes passionais. Filho matando pai e mãe. Sem misericórdia, o ser humano vira o lobo do próprio homem. Não tem qualquer compaixão. E ele termina no verso 32 assim. Ora, preste atenção nisso. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, eles conhecem, eles têm noção. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, eles sabem disso, que o que eles estão fazendo é passível de morte, do juízo de Deus. Não somente as fazem, apesar de saberem. Eles não são ignorantes, não, eles sabem. Eles se rebelam e eles fazem com rebelião, com rebeldia. Mas também aprovam os que assim procedem. Eles não só fazem, mas batem palma para aqueles que praticam essas coisas. Eles aplaudem, eles aprovam, eles incentivam, eles estimulam. Hoje, às vezes, eu fico olhando o alto índice de imoralidade, de violência que nós temos nas películas, nos filmes, nas novelas, retratando a desconstrução da família, a inversão de valores. Isso não, nós estamos apenas retratando a realidade. Na verdade, estão induzindo a uma realidade. Mais do que retratando uma realidade. Porque eles fazem e aprovam os que fazem também. Eu confesso a vocês que talvez você não vai encontrar em nenhum periódico, nenhum jornal, uma lista tão tenebrosa, um retrato tão
tão concreto, tão real da sociedade humana, como esse que Paulo está fazendo aqui há 2000 anos, ao escrever a sua carta à igreja de Roma. É como se Paulo estivesse olhando para Roma, chamada por alguns de a cloaca do mundo na época de Paulo. Uma cidade de promiscuidade, de violência, de traição, de imoralidade. Mas esse retrato você está vendo todo dia, pelas ruas dos nossos grandes centros urbanos. Sabe o que isso provoca? A ira de Deus. A ira de Deus. Deus se ira, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque um ser que olha tudo isso e bate palmas, ou se omite, não é perfeito moralmente. Se o bem deve nos alegrar, o mal deve nos entristecer. Se o bem merece a nossa aprovação, o mal merece a nossa reprovação. É por isso que Deus revela do céu a sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Mas será que tem esperança? Será que tem uma janela de escape? Será que tem uma porta de saída? Será que tem solução para o problema do pecado? De todos esses pecados elencados aqui em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32? E a resposta é um sonoro sim. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, está lá em Atos 17:30. Mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível se arrepender. E se você se arrepender, Deus é poderoso para perdoar você, para anular sua culpa, para pegar os seus pecados, que talvez sejam vermelhos como o carmesim, e torná-los mais brancos do que a neve. Deus pode tirar do seu coração um coração de pedra e dar a você um coração de carne. Deus pode mudar a sua mente, mudar seu coração, mudar sua vida, mudar sua família, mudar sua história e fazer tudo novo e você ser uma nova criatura. E de repente aquilo que você rejeitava agora, você vê beleza na santidade, na pureza, na justiça, na misericórdia. E agora de repente a sua vida é outra porque você nasceu de novo, você foi regenerado, você experimentou uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sou pastor há 42 anos. Eu já vi assassinos sendo convertidos. Eu já vi ladrões sendo convertidos. Eu já vi pessoas vivendo a vida sexualmente completamente devastada pela imoralidade e se convertendo e se tornando uma pessoa linda, pura, santa. Eu já vi pessoas mentirosas se tornando pessoas verdadeiras. Eu já vi pessoas mergulhadas na idolatria, na feitiçaria, agora adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu já vi o ser humano sendo transformado pelo poder do Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso representante. E a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando ele foi àquela cruz, ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida para nos reconciliar com Deus. E se você agora crer no Senhor Jesus, nenhuma condenação haverá mais sobre a sua vida. Em vez de você ter a ira de Deus sobre a sua vida, você tem o deleite de Deus, o prazer de Deus. E você será transformado em filho de Deus, amado de Deus. E você vai pertencer à família de Deus. Você vai ser cidadão do céu. E você vai ouvir naquele grande dia do juízo, não uma sentença de ira, mas uma sentença de graça. Vinde, bendito de meu Pai, entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. A minha intenção e desejo ao expor para você esse texto, tão solene, tão grave, é que você se volte para Deus. Se você já era uma pessoa convertida, salva pela graça,
que você viva os dias da sua vida para glorificar a Deus. Se você está numa situação difícil, talvez dizendo, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, uma janela de escape aberta, eu quero dizer para você que hoje, agora mesmo, Jesus pode entrar na sua vida, transformar a sua vida, fazer de você um vaso de honra nas mãos de Deus. Não perca essa oportunidade. A graça de Deus está disponível. A misericórdia de Deus está disponível. E Deus tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar comigo nesse podcast.